Olá, meu amigo, minha amiga, sintonizada na TV Mon HD, canal 6 da NET de Montenegro. Está começando mais um programa Despertar do Ser, um programa voltado para a saúde integral, agradecendo desde já o carinho da sua atenção, bem como o apoio dos nossos patrocinadores. Hoje estamos trazendo ao programa a terapeuta holística Graziane Medler, aqui de Montenegro. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. E o tema de hoje é terapias holísticas de paciente a mestre de si mesmo. Então, desde já, dou as boas-vindas à nossa convidada e tu pode se apresentar para o nosso público dizendo quem é a Graziane Medler, então. Medler. Medler. Então, meu nome é Graziane Medler, né? Eu estou completando semana que vem 35 anos. Minha formação, né? Eu tenho técnico em contabilidade, que é bem fora dessa área. Né? Sou formada em administração e após alguns percalços na vida, né? Eu vim e entrei, né? Caí de paraquedas nessa parte em ser terapeuta hoje em dia, por conta de todos os processos internos que eu acabei fazendo para buscar a minha autocura. Sim. Então, hoje em dia, eu tenho mestrado em Reiki, em cura quântica, barra de Axis, Conindu, geobiologia, fiz curso da Grande Fraternidade Branca. E eu acho que é isso. Tem mais alguns ainda que eu quero fazer e aí já estão na lista. Sim. Então, quando a gente entra nesse caminho, mais interesse a gente tem pelas chamadas terapias integrativas ou alternativas ou ainda complementares, né? O que vem a ser essas terapias integrativas, Grazi? É o que a gente usa em conjunto com a terapia tradicional. Eu comecei o meu processo de autocura com as terapias tradicionais, né? Então, para mim não ficar dependente da terapia tradicional que acontecia, eu tomava remédio faixa preta, né? Que é um tanto viciante, né? O corpo fica viciado. Sim. Então, nesse processo de desintoxicação, foi onde eu acabei entrando nessa parte de terapias holísticas, que foram o suporte para mim poder fazer essa transição. Sim. Então, dentro da terapia convencional ou da medicina convencional, a gente coloca junto a terapia que é complementar, o próprio nome diz, né? Exatamente, que foi o que eu precisei naquele momento e que eu utilizo até hoje como suporte para manter o meu equilíbrio, né? Que são as terapias de Reiki, né? Que eu faço autoaplicação todos os dias, né? Para me manter equilibrada, manter a minha energia equilibrada, porque o remédio, ele é um suporte que a gente precisa inicialmente para começar um tratamento. Digamos, por exemplo, depressão, que era o meu caso, né? Estava depressiva. Então eu precisei a utilização de remédios, né? E tratamento com uma psicanalista. E após isso, né? Já estando já mais equilibrada, eu consegui, né? E entrou na minha vida as terapias holísticas, onde eu vi como um suporte para mim realmente curar os gatilhos que faziam com que eu entrasse na depressão de novo. Né? Então, eu me tratei de forma integral e não só uma parte de mim, né? Que era a parte física, e sim a parte mental e espiritual também. Sim. E tu colocaste aqui um quarto termo, né? Que é a terapia holística, né? Que vem de holos, que significa todo. Então, por isso que a gente trata a saúde como um todo a partir da terapia holística, né? Sem desmerecer a medicina convencional, né? Não, mas muito complementando, né? Sim, as duas se complementam, né? Uma não descarta a outra, até porque quando a gente vem a precisar da terapia tradicional, é porque o nosso campo energético já está tão contaminado com nossos padrões de pensamento repetitivos e nocivos que vem a somatizar essas doenças no nosso corpo. Então, a terapia holística, não só recebendo, mas tendo conhecimento desse caminho, faz com que a gente seja mestres de si mesmo, né? Então, hoje em dia, eu não, digamos assim, me libertei, né, da parte em que eu era só a paciente e ia atrás de um suporte, né, espiritual e emocional, quando me dava as crises de ansiedade. E eu me via assim, poxa, que nem a minha mestre a Ângela, querida. Eu pensava assim, eu não posso depender dela que nem eu dependia dos remédios, senão eu só estou trocando, né, uma dependência por outra. Então, ela, com muito amor e carinho, me acolheu, me ensinou e me ensina hoje, assim como tu também me ensina e outras pessoas que passaram no meu caminho estão sempre me ensinando. Então, eu abracei isso
e busquei a minha cura através do estudo e da prática. Então, hoje em dia, como eu já tenho um conhecimento, onde eu já trouxe e internalizei isso dentro de mim, né, eu consigo agora um pouco passar de forma a contribuir para pessoas que estão na minha volta um pouquinho dessa cura também, né? Porque a minha cura é a tua cura e vice-versa. Sim, porque a gente acaba se identificando muito, porque nós temos problemas Exatamente. parecidos dentro dessa área emocional, energética, psicológica como um todo, né? Sim. Então, com certeza, o que serve para um serve para outro ou para todos, né? De forma essencial, né? É para todos, porque a raiz de todos os problemas, né, dos nossos males físicos e espirituais vem do medo. Alguma coisa que te gera medo, né? Ou é medo de perder uma pessoa, ou é medo de perder o trabalho, né? Tudo, o gatilho, o primordial ali que gera todos esses males é o medo. Sim. E quando a gente fala como título do nosso tema, né, de paciente a mestre de si mesmo, às vezes a gente pensa paciente só nesse âmbito físico, né? Só que Sim. existe esse paciente também interno, né, das nossas necessidades. Principalmente o interno, né? Sim. Que é quando o interno não está bem que isso se externaliza para o externo, né? Que é quando a gente fica doente. E aí dentro do paciente a mestre de si mesmo, isso é uma caminhada, né? É uma escadaria com alguns degraus, não é verdade? Muitos, eu ainda estou subindo a escadinha, né? Sim. É um processo contínuo, né? Ele não tem fim. Quanto mais eu conheço, mais eu tenho a conhecer. Então eu só sei um pouquinho, né? E esse pouquinho já tem me ajudado e já tem ajudado pessoas que viram, né, esse processo de evolução em mim, vêm me perguntar o que eu fiz para conseguir, né, esse processo de cura, né, em que eu tomava 2 tipos de remédio faixa preta e ansiedade. Hoje eu tenho unha, né? E eles me perguntam como? E daí eu pego e explico, né, toda a trajetória do que foi os gatilhos que fizeram com que eu caísse em depressão, né? E todo o processo, primeiro com a psicoterapeuta, depois psicanálise, tratamento com remédios ansiolíticos, antidepressivos. Depois eu acabei sendo indicada para fazer o reiki, né? E como eu sou curiosa, e graças a Deus eu sou curiosa, eu peguei e fui atrás desse tratamento, fiz, achei maravilhoso, né? Realmente me trouxe uma estabilidade, né, energética, eu senti isso na minha energia, eu fiquei mais calma, fiquei mais equilibrada, só que isso durava um tempo, depois eu voltava a recair, né? Por quê? Porque eu estava ali só, digamos assim, soprando uma ferida, né? E o que eu tinha que fazer? Eu tinha que entender o que aquela ferida estava querendo me dizer para me conseguir curar ela de fato, né? Então, o estudo é muito importante, não é só o receber, né? Receber o passe energético ou qualquer tipo de terapia. O estudar, o refletir, fazer a autorreflexão também é muito importante. Sim, com certeza. E que tipo de terapias holísticas te ajudaram dentro deste processo, dessa escadaria, né, de paciente a mestre de si mesmo? Foi um leque. Sim. Foi um leque. Eu comecei pela terapia de Reiki, e daí depois eu fui para a terapia reencarnacionista com a Ângela. Daí eu aprendi a fazer Reiki com ela, porque ela disse que eu já tinha tudo isso, que eu só tinha que voltar ao conhecimento, porque está tudo nos nossos registros acásticos, né? Então era só retomar. Depois ela me convidou para fazer curso de orgonites, né? Orgonites são cristais, resinas, metal que transmuta a energia do ambiente e o nosso também, nos auxiliando, né, nessa limpeza energética. E também me convidou para fazer curso de barra de axis. Então, além de eu fazer os tratamentos com ela me convidou, ela foi um anjo na minha vida, ela me convidava para fazer os cursos junto com ela, né? E depois que eu fazia o curso junto com ela me convidava para mim fazer monitoria. Então, nesse processo, no estudando a terapia, não só fazendo a autoaplicação, mas de fato conhecendo a parte teórica, né? Também lendo livros sobre a linguagem do corpo, entendendo o que o meu corpo estava querendo me mostrar, que eram meus padrões de pensamento repetitivo, né, e obsessivos, o que aquilo estava querendo me mostrar, né? Então, eu realmente fui estudar,
fui estudar tanto a parte teórica como a mim mesmo, o que isso estava mostrando para mim, o que eu tinha que mudar em mim, quais eram os gatilhos. Então foi nessa busca que eu comecei esse processo de autocura, né? Que era a parte da prática, o estudo e a internalização desse processo todo, né? Sim. Então, foi vários. Daí fiz também o curso da Grande Fraternidade Branca, né, com a Jana. Aí também fiz o curso de Konindu, geobiologia, né? Fiz curso de Konindu junto contigo. Sim. Então, cada um foi me trazendo uma cura, né? Constelação familiar também me trouxe uma expansão muito grande. Porque todo esse processo de autocura, o gatilho essencial, o que gerava todos esses padrões nocivos que eu mesmo estava ali me autopunindo, era o medo, era o abandono, sabe? Todos os traumas que eu passei quando eu era criança, isso me prejudicou na minha vida adulta, né? Na minha parte de autoconfiança, de amor próprio, em que eu me vi em situações em que eu permitia justamente era só aquilo que eu conhecia, né? Daquele padrão nocivo, daquele círculo nocivo em que eu vivia. Então, ter todo esse conhecimento fez com que eu me libertasse, né? Mas fez de uma forma tão amorosa, tão gradual, que eu consegui soltar a raiva, soltar o medo, soltar o rancor, porque partiu da cura da minha família. Eu queria me curar de tudo aquilo que eu sentia pela minha família. Porque enquanto eu não conseguisse perdoar eles, eu não ia conseguir me perdoar, né? Então foi nesse processo de todos esses conjunto de terapias que conseguiram me trazer isso, né? Essa libertação, porque eu consegui me libertar através do perdão. E aqui a gente desperta para a gente mesmo, né? Um despertar da consciência importantíssimo, né? Sim. E por isso que a gente comentou antes, né? Que todos têm problemas parecidos, todos têm esses medos, essas angústias, essas ansiedades, enfim, também é um leque, né? Então, por isso tantas terapias, porque a gente sempre vai se afinizar com uma mais que outra, ou uma vai complementar a outra, enfim, aí cada um tem o seu caminho ou os seus caminhos, né? Sim, mas eu gostei muito, foi disso, de me expandir. E eu tenho comigo aquela coisa assim, quando me perguntam, qual é a tua religião? Eu falo, nenhuma. Religião eu não tenho nenhuma. Eu não me limito. Porque no momento que tu tá numa doutrina, numa religião, vai ter algum tipo de limitação, né? E eu acredito que estudar a Deus não tem que ter nenhuma limitação. Mas, claro, né? São mecanismos, são ferramentas que a gente precisa por um tempo como uma bengala para a gente chegar a Deus. No momento em que a gente estiver mais são, mais curado e a gente conseguir essa autocura e fazer essa autorreflexão, a gente pode soltar essa bengala, porque o caminho de Deus é o caminho de dentro. E é individual e é particular de cada um. E não está escrito em lugar nenhum. É a gente com a gente mesmo. E essa conexão com Deus, né? Então, a minha religião não tem nome, né? Mas somos essencialmente cristãos, né? Porque acreditamos no nosso mestre, o mestre Reiki, o nosso primeiro mestre, que é o da falange do Reiki, é o mestre Jesus. Então, a gente segue, né, os conceitos, né, e toda aquela parte bonita de cura através da imposição das mãos, que é a energia taquiônica, que é a energia do amor, que ele veio nos ensinar quando ele veio, né, e encarnar aqui na Terra. Sim. É porque Jesus manipulava energias também. Sim. Né? Então ele era um terapeuta das almas. Né? Então essa visão holística, ela existe desde sempre. Né? E nós necessitamos tanto quanto a saúde para o corpo também, essa saúde energética, essa saúde da alma, que as terapias holísticas nos propiciam. Né? Exato. Né? Até tem um certo preconceito, né, de algumas pessoas, justamente por não ter o conhecimento. No momento que elas pegarem e forem ler um pouco o que é o Reiki. O Reiki não é uma religião, ela é uma técnica. Sim. Em que a gente consegue canalizar e manipular a energia, que é a energia universal, que é a energia de Deus, que a gente chama, né, de energia divina, para poder beneficiar o outro, né, que está vindo nos pedir ajuda. Porque hoje em dia eu entendo, né? Eu
preciso que me peçam ajuda. Porque eu, logo quando aprendi a fazer reiki, eu queria sair fazendo reiki em todo mundo, né? Porque aquilo era tão bom para mim que eu queria que todo mundo conhecesse. Sim. Porque isso fez uma revolução na minha vida, né? Me trouxe muitos benefícios. E eu queria que todo mundo visse isso, eu queria que todo mundo pudesse sentir isso que eu estava sentindo, né? Mas nem todo mundo tem o mesmo tempo, né? Eu já tinha chegado no meu tempo de cura, mas algumas amigas minhas, alguns familiares ainda não tinham chegado, né? Então, até eu entender isso também levou algum tempinho, né? Aí eu queria ajudar, mas a pessoa não queria ainda ser ajudada, daí eu ficava um pouco frustrada, né? Mas eu respeito, né? A gente tem que saber respeitar. E eu entendi que ela ainda não estava pronta, não estava pronta para aquela cura ainda, né? Ela ainda tinha que passar por alguns gatilhos. E quais são os nossos maiores gatilhos se não são a nossa própria família, né? Sim, sim. É o primeiro grande laboratório que nós temos para desenvolver a nossa alma, educar os nossos sentimentos, né? Exato. É a microsociedade, que é a família, né? Então, dentro desse processo da escada de paciente a mestre de si mesmo, como é que a gente pode conceituar esse mestre de si mesmo, já que a gente falou um pouquinho da parte do paciente, que é o primeiro degrau, vamos dizer ali. E aí a gente vem subindo, mestre de si mesmo. O que isso significa? Né? Porque nós não chegamos nesse patamar ainda, estamos a caminho, né? Mas Sim. o que é ser mestre de si mesmo? Digamos assim, o mestre de si mesmo seria o saber se perceber, né? Quando eu estou brava, eu me percebo, eu paro e me percebo, tá, mas o que foi que me tirou do eixo? Tem fundamento eu ficar com essa energia dentro de mim? Não, nem tudo, nada está sob o meu controle, né? Só minhas emoções e como eu vou, né, lidar com elas. Então eu escolho de lidar de forma mais suave possível. Não é sempre que eu vou conseguir isso, né? Sou humana, né? Ainda tenho os gatilhos que eu preciso aprender ainda a, digamos assim, a suavizar, né? A trabalhar essas emoções, né? Por isso que estamos aqui encarnados, né? E então, o se perceber. Então eu percebo qual é o gatilho e eu faço a escolha. Como é que eu vou lidar com isso? De forma positiva ou de forma negativa? E eu, claro, vamos lidar isso de forma positiva. E daí eu começo o processo de transmutação de energia. Eu transmuto essa energia que eu estou vibrando. Pode ser através da autoaplicação de Reiki, pode ser através de uma música de Ho Oponopono, pode ser através de alguma música de HZ, né, a 432, né, para mudar o meu padrão de energia, para mim não ficar vibrando aquela energia negativa. Sim. Né? Porque se eu ficar vibrando muito tempo naquilo, aquilo vai me trazer um malefício no meu corpo físico. Né? E como eu já tenho consciência disso, eu logo quero transmutar, porque eu não quero esse dano. Sim. E como é que as pessoas passam a perceber que elas precisam subir essa escada de paciente a mestre de si mesmo? Que mecanismos elas podem utilizar para despertar para isso? Vamos dar um exemplo, assim, é quando a gente tá no chão, quando a gente já sofreu tudo que a gente tinha que sofrer, que a gente não aguenta mais. Aí tu se pergunta, tá, e aí o que eu vou fazer? Já tentou de tudo, digamos. Já tentei de tudo ali, orando todos os dias, e daí tu escuta aquela vozinha, tua felicidade não tá aqui. E se não está aqui, então eu vou me mudar, porque eu vou ir atrás da minha felicidade, né? E o ser feliz não é ter status material, e sim espiritual, né? Então, quanto mais eu estou no meu eixo, mais feliz eu sou. E o ser feliz não é estar alegre, porque tem pessoas que confundem, né? Para mim, a felicidade é estar em paz, né? Tenho poucas e boas amizades, né? Tem pessoas que falam assim, Graça, tu se fechou no teu casulo. Não, mas é que o estar comigo é muito bom. Eu gosto da minha companhia. E, claro, quando tem pessoas, eu vou, né, desfrutar da companhia das outras pessoas, com muito amor e carinho, né? Descontraindo, fazendo festa, me divertindo. Só que eu gosto de estar comigo. Né? Então, isso aí foi um processo lento, não foi do dia para a noite,
já são 5 anos em que eu decidi em começar, né, esse processo de autocura, de resgatar a Graziane de quando eu me sentia feliz. Porque eu peguei, digamos assim, por me vitimizar, me sentir, assim, ter pena de mim mesma por tudo que eu passei, né, que não foi pouco, tenho a minha razão, né, de ter sofrido, mas eu não queria continuar sofrendo. Eu não precisava me agarrar naquilo. E eu estava agarrada. E quanto mais eu me agarrava naquilo, mais eu me afundava. Sim. E daí eu fui, aqui não tem futuro, né? Então eu decidi me resgatar. E é aí que as pessoas mudam, quando elas decidem por elas mesmas e para ela mesma. Sim. Foi aí que eu mudei. Então, esse mestre de si mesmo traz consigo o despertar e uma libertação daqueles males do paciente, né? Que são necessários para que a gente siga subindo essa escada, né? Então, há males que vêm para bem? Porque essencialmente o ser humano aprende muito mais pela dor do que pelo amor, né? Infelizmente, ainda, né? Mas esse processo está mudando. Sim. Eu decidi, né? Eu faço isso de forma consciente, que isso eu decidi o ano passado, tá? Não faz muito tempo. Que eu ia aprender agora só por amor, que eu não ia mais aprender pela dor. Então, toda vez que eu estou num processo em que alguma coisa gera um gatilho negativo para mim, né? Uma situação me desperta tristeza, solidão, raiva, qualquer tipo de sentimento inferior, eu pego e escolho aprender pelo amor. Eu olho aquela situação que ela está querendo me apresentar, o que ela está querendo me mostrar, que ainda é uma camada de um processo inferior que eu tenho que trabalhar em mim mesma, e eu vou trabalhar isso de forma feliz. Eu olho, não, a Grazi ainda tem isso para melhorar. Sim. Então tá, vamos melhorar. Eu boto um sorriso no rosto, o que eu preciso aprender para mim conseguir transmutar isso? Sim. Quais são as ferramentas que eu vou precisar? Quais são as pessoas que eu vou pedir ajuda? Porque antes a Grazi não conseguia pedir ajuda. Eu era muito orgulhosa, né? Eu tinha vergonha de estar com depressão. Eu tinha vergonha de estar naquela posição fragilizada, né? De dependente emocionalmente. Então, quando eu consegui me libertar disso, eu também consegui me libertar também da vergonha. Então, hoje, se eu precisar pedir a tua ajuda, e a gente faz as trocas de vez em quando, né? Com certeza, Marta. Eu vou pedir, né? Porque hoje em dia eu aprendi isso, ser humilde, e o estar mal não é vergonha, não é humilhação. Né? A gente tem os nossos processos, a gente está aqui para aprender. Se tem alguma pessoa que já passou por esse processo que pode ser contribuição na tua vida, na minha vida, por que não pedir ajuda? Com certeza, né? com certeza. As pessoas que vêm hoje até mim e me pedem ajuda, eu ajudo. Né? E eu me sinto realizada em poder fazer isso. Né? Tudo com limite. Hoje em dia eu aprendi um limite. Né? Porque a pessoa também vem pedir ajuda, mas ela também não pode se tornar dependente da minha ajuda. Sim. Né? Tanto é que quando eu converso com a pessoa, eu dou ferramentas para que ela comece o processo de autocura dela. Sim. Para que ela seja livre e ela possa fazer ela mesma a sua autocura. Sim. Até porque ela não usa nenhuma bengala psicológica ou terapêutica para que isso dependa o seu caminhar, né, a sua continuidade. Ali ela tem um aporte, ela tem um suporte, mas ela continua a caminhar sem a dependência de determinada terapia, de determinado procedimento, né? Mas é aquele up que a gente diz, né, para a pessoa seguir em frente. Sim, porque eu quero ver as pessoas felizes, as pessoas seguindo as suas vidas de forma equilibrada, sentindo paz com ela mesma, ela tendo mais estabilidade emocional para lidar com as adversidades da vida, porque vai continuar surgindo, né? A gente sabe que todos os dias aí a gente tem uma luta, Sim. a gente tem um aprendizado e sempre tirar o melhor de cada lição. Sim. É sempre ver o copo meio cheio. Sempre, sempre.
E tu falaste nas trocas, né? Nós terapeutas temos muito esse hábito, né? Da gente se socorrer mutuamente aqui, por isso que a gente falou em fazer as trocas, né? Isso é frequente entre vários colegas, tu falou da Ângela aqui, que já esteve no nosso programa, né? Que a gente faz várias trocas, não só de conhecimentos, mas um atender o outro, né? Que a gente está junto no mesmo barco dessa conquista do semestre de si mesmo. Até porque quando a gente pega e também vai socorrer outras pessoas, né? Fazendo terapias de forma solidária, né? Tanto no hospital como nos espaços terapêuticos. Sim. A gente também tem nosso campo energético, que às vezes a gente só ali trabalhando, a gente acaba se esgotando. Sim. Então ter esse carinho, essa amizade para a gente poder fazer essas trocas, né? Ter esse círculo de apoio é muito bom, porque a gente sabe que quando a gente está nessa caminhada, a gente não tem muitas pessoas com quem conversar esse tipo de assunto, Sim. né? Às vezes as pessoas olham pra gente como a gente fosse um ET, né? Eu passo por isso, mas eu até acho muito bacana, eu acho Sim. legal, né? Faz umas brincadeiras, eu levo super de boa, né? Sim. De forma natural. Mas assim, o que eu posso, um pouquinho, cada dia que eu posso assim ir ajudando as pessoas com uma palavra, às vezes só escutando, né? Eu acho que é um trabalho aí que a gente tem aí, é uma missão que a gente tem, né? Com Deus e com as pessoas que estão na nossa volta. Com certeza, filho. O papo está muito bom, tá? Mas nós estamos chegando ao final do nosso programa. Deixo as portas abertas para novas oportunidades, quando quiser nos visitar de novo com outros temas. Então, passo a palavra para ti, para as tuas considerações finais. Obrigado por estar aqui. Obrigada também. Então, queria agradecer, né, a todas as pessoas que fizeram parte e que fazem parte da minha vida, né, que me auxiliaram muito nesse processo de evolução e de autocura, né. Cada um aí sabe que a contribuição que foi na minha vida, assim como tu, assim como a Ângela, a Silvia, né? A Jana também, que me ensinou muito, a Ju também já veio aqui também, Sim, a Vera, minhas colegas, né? De todo esse trabalho, né? De autocura, porque cada uma que está no curso e que ali está se atendendo ou também vai ser atendida pela gente, está ali sendo uma lição de vida, está ali trazendo a sua contribuição de vida, que também me ensinou muito, me ajudou muito na minha evolução. Então, gratidão, gratidão a todas vocês que fizeram parte desse processo de crescimento. Muito amor e um beijo no coração de cada uma de vocês. Gratidão, então, minha querida, tu falaste o nome de vários integrantes da nossa família aqui holística, né? Sim. Muitos já tiveram aqui com a gente também, então agradeço mais uma vez. Repito, as portas estão sempre abertas. E você, muito obrigado pelo carinho da sua atenção. Desejamos um bom despertar do ser para você e até o próximo programa. Tchau!